Muito bem, amigos, aqui estamos para mais uma entrevista que eu tenho certeza vai ser do agrado do nosso telespectador e até certo ponto uma pitadinha de franqueza, de autenticidade, de sinceridade, que muitas vezes não é possível com todos os entrevistados, porque cada um tem sua personalidade, seu jeito. Mas a pessoa que hoje é meu convidado, exatamente é isso que ele faz, é ser sincero, é ser demonstrando sempre capacidade. E então eu resolvi convidá-lo para que você, nosso telespectador, possa ter ideia de muita coisa diferente do que o nosso jornalismo apresenta no dia a dia. Sebastião Manuel Ananias, obrigado pela presença. Além de eu que agradeço a distinção, a lembrança do convite e o reforço da amizade. Muito bem, Ananias, eu quero começar por um lado totalmente diverso. Você começou a trabalhar com quantos anos? Porque eu sei que foi muito jovem. 1953, servente de pedreiro em Ibiraci, com o pedreiro Reginaldo Plácido Barbosa. Participei como servente da construção da caixa d'água, da cadeia lá de Ibiraci, da Vila Santa Helena, do Clube Recreativo Ibiraciense e, inclusive, do Ginásio Mineiro Pio XII, já em 57, começo de 58. E aí você tinha quantos anos? Eu comecei a trabalhar com 9 anos. E a gente tinha uma folga no sábado, né? No sábado e no domingo a gente ia engraxar sapato na Praça Raul Soares, em Ibiraci. Mas você foi mais longe. Sua ligação com o Ibiraci até hoje prevalece, porque a sua propriedade rural é lá. Exato. Em Ibiraci. Mas você foi longe. E com menos de 18 anos, pelo que eu sei, você ainda menor de idade, como a gente dizia, você foi longe. Para onde você foi? Em 1959, esse meu cunhado, que era meu padrinho, ele teve uma infelicidade, ele quebrou como pedreiro empregador em Ibiraci e mudou para Brasília, época dos candangos, né, origem de Brasília. E em 1959, nas minhas férias, de junho, julho, começo de agosto, e de novembro, dezembro, janeiro, começo de fevereiro, eu ia para Brasília lá e trabalhei no bloco 4 da Asa Norte, que é ali atrás do Teatro Nacional. Isso no tempo de Juscelino Kubitschek? 1959, 60, 61. Parabéns. Eu vi o Juscelino Kubitschek sentado em pia de tijolo baiano, que estava surgindo naquela época. Aquele cara era um monstro de popularidade. Sentado, batendo papo com os candangos e comendo. A gente não pode falar isso hoje, porque senão tem um time aí que vai falar que isso é bom. Comendo pão com mortadela. Mas tomando crush. Eu me lembro disso também. E a gente morava em barraco de madeira ali nas margens do Paranoá, onde hoje é o Yacht Clube de Brasília. Você conta isso hoje até como uma honra, não é? Eu tenho muito orgulho de ter feito esse trajeto. Agora, aí me ocorre te perguntar o seguinte, aquele modelo de JK, aquela personalidade, no mundo de hoje tem alguém que chega pelo menos próximo? Tem. Tem. Na minha leitura de conhecer um pouco da história política do Brasil, desde alguns anos antes do meu nascimento, porque eu fui buscar na história esse conhecimento, são algumas figuras que eu considero ímpares e muito parecidas. Uma foi exatamente o Getúlio Vargas, que fez um marco histórico no Brasil, não há como negar. Não é pela CLT, não, é pelo marco de investimentos que ele fez no Brasil. Antes dele, a coroa portuguesa, quando nós tivemos a criação do Banco do Brasil, nós tivemos a criação como chama lá, no Rio de Janeiro, o Teatro Nacional, um monte de coisas da cultura. Para aquela época era o surgimento de uma nação. Tá. Então, essas duas figuras. E mais recentemente, quando você passa pela história do Brasil, você vê uma figura chamada Washington Luiz, que, tendo noção da dimensão do Brasil, ele disse: governar é abrir estrada. O que é abrir estrada? É levar o progresso, é permitir o progresso caminhar para onde tem estrada. E depois, mais anos passados, eu vejo o Juscelino, com essa capacidade de 50 anos em 5, que foi a marca histórica dele, que resultou na construção de Brasília, que infelizmente ficou deturpada no curso da nossa evolução.
Depois nós passamos por um dos melhores governos brasileiros, que é o governo dos generais. Foi o nosso período de grande progresso, segurança pública, tudo funcionava, a escola tinha modelo. Tiveram seus percalços e seus erros. Isso ninguém nega. Mas que foi um período em que o Brasil construiu Itaipu, um monte de construções daquela época que eu fico imaginando o Brasil sem elas hoje. O pulmão do desenvolvimento. E nessas figuras dos generais, eu destaco João Batista de Oliveira Figueiredo. Para mim, o marco da consciência do poder na mão e abrir mão para que viessem os civis. Tá. E de lá para cá, Itamar Franco, uma figura que todo mundo apaga pela história, porque senão o FHC, com suas corrupções endêmicas, não aparece. Por causa do Plano Real. Tem que apagar. Mas o Plano Real é do Itamar Franco, que ficou só 2 anos de governo. Era vice. Sucedeu o Collor e para mim, é uma das figuras emblemáticas do país. E hoje nós temos o nosso presidente, que para mim é o sinônimo de popularidade. É um homem que anda no meio do povo, não tem medo do povo, caminha com o povo e marca para mim a leitura essa aproximação do poder executivo, do maior poder que a nação tem, que é a presidência da República, a serviço do povo. Você foi candidato e você coordenou algumas campanhas. Fui. Quando e com quem? A primeira eleição que eu participei foi até uma coisa assim surpreendente para a minha pequenez daquela época, né? A gente continua pequeno, mas naquela época eu era menor ainda, né? Foi em 1976, quando eu recebi o convite para ser candidato a vice-prefeito com o Dr. Onofre de Paula Trajano. Foi a eleição em que o Grupo Novo ganhou a eleição com a Maurício Sandoval Ribeiro. E para mim foi uma surpresa, porque eu não entendia nada de campanha. Ali eu comecei a entender como funciona, como é o embrião de uma campanha política. E depois você foi candidato novamente? Fui candidato em 1988. Nós tivemos um problema sério de... A coisa mais difícil que tem, Realindo, o mineiro usa uma expressão muito curiosa, né? Amarrar cavalo de homem importante no mesmo pau é custoso. E naquela eleição... Custoso, fazendo a tradução, é difícil. É muito difícil. O custoso do mineiro... Mineiro não fala difícil, mineiro fala custoso. Porque o custoso do mineiro é um pouco gostoso. É diferente. Né? É diferente do difícil geral. O difícil não tem jeito, o custoso tem. Isso, o custoso tem. Então, o que aconteceu? Naquela eleição tinha muito cacique e tinha pouca tribo, pouco índio. E tinha que aproximar esses caciques para poder unir o grupo para aquela campanha de 1988. Aí era custoso. Ah, foi. E aí, para equilibrar, eu estava presidente do PMDB naquela época, e numa reunião no gabinete com o prefeito, Dr. Aripedo Balieiro, eu falei, olha, até que a gente resolva isso, e como tem prazo para registrar candidaturas, chapa, que depois pode mudar, põe meu nome como vice, depois eu saio, entra quem acomodar no grupo. Para não atrasar. Não, para não perder prazo eleitoral, prazo da lei eleitoral, né? E assim foi. Depois ocorreram alguns entreveros, algumas situações, e eu acabei permanecendo como candidato a vice. Mas detalhe da história, que eu saiba, eu quero ouvir de você. É verdadeiro que você não votou em si mesmo? Em vice a gente não vota. Não, você não E foi lá. eu tive, durante a campanha, divergências muito pesadas com o comando da campanha e acabei... Foi a primeira vez na minha vida que eu votei em branco. E branco, que eu digo, não era o candidato. Eu votei sem votar. Você não votou? Não votei. Mas que interessante. Então o atrito foi realmente foi difícil, então, não foi custoso. O Realindo, existem coisas que eu falo sempre isso e tenho procurado ensinar meus filhos. Fique vermelho na hora, mas honre e fale o que você está pensando. Para não ficar amarelo Não depois. fique amarelo depois tentando esconder uma mentira. Isso eu não faço. E numa reunião na Rua do Comércio, no dia 15 de setembro de 1988, às 2h da manhã, garoava, houve um incidente. Eu me levantei e falei, vou até o fim, fazendo bons discursos, porque eu sei fazer, mas não é o meu candidato.
E fui para casa. Desistiu. Não, eu participei da campanha, fiz até muita gente que falava que eu fazia belos discursos, belos... Tudo bem, cantei a musiquinha da campanha, mas existe uma coisa que você não põe na rua, a sua hombridade. Não dá para dividir, não dá para modificar. Não. Aí realmente não deu. Existe um momento, eu falo isso muito, e toda vez que eu faço alguma comunicação, eu falo isso. Se você não tiver medo do espelho, você pode mentir para quem você quiser. Mas no espelho você vai ouvir a verdade. E eu tenho muita consideração com o espelho. Quando eu olho nele, eu gosto de enxergar uma pessoa que Que é a mesma. é a mesma. Não mudou. Não. Tá. Agora, por exemplo, futuro. Você volta a coordenar, você volta até a ser candidato, talvez? Não. Além de eu já falei que dessa água não bebo mais e acabei bebendo várias vezes. Né? Certo. Eu falei que não mexia mais com isso, acabei participando da campanha primeiro do Dr. Ari Pedro Balieiro, quando a gente ganhou a eleição em 92, era uma eleição perdida. Foi difícil? Eu acho que foi a campanha mais difícil e de melhor conta de resultado. Eu nunca vi uma coisa daquela natureza. Custosa. Custosa. Difícil de verdade. Porque gostosa. Difícil Tá. porque gostosa. Então, aquela campanha foi uma coisa assim, histórica. Histórica. 92. 92. Tudo que você pensar que pode acontecer para um candidato desanimar e ir para casa Desistir. e desistir, aconteceu. Então é verdadeiro que ele, de repente, pegou a chave e falou assim, estou indo embora? Desistiu? Doutor Ari? É. Foi um momento muito complicado. Nós estávamos numa situação no comitê, ali na Hélio Palermo, e foi muito curioso. O doutor Ari tinha ido fazer aqueles périplos de fábrica, né? E ele tinha um problema na perna, não sei se você se lembra disso. E naquele dia ele ficou atacado daquilo lá. E eu acho que somou a dor que ele estava sentindo, né? A situação de não ter dinheiro para a campanha. Porque nós tínhamos, isso foi no dia 12 de setembro, eleição era outubro. E aí foi muito engraçado porque ele chegou e falou assim para mim, aqui é a chave da minha sala e eu não volto mais aqui. Estou indo embora. Porque eu e o Ari, nós éramos assim, e eu agradeço muito a Deus, nós éramos assim, meio confidentes um com o outro. Amigo de verdade. A gente era amigo de verdade. Bom, mas então ele não tinha dinheiro, renunciou. Não, acabou o dinheiro, nós mandamos para casa, acertamos com todo mundo. Não, mas é verdadeiro que você, pessoalmente, chegou até tomar dinheiro emprestado para bancar a campanha? Eu preciso corrigir a frase que você falou. Uhum. Não fui eu só. Eu, o Heitor de Lima, o Luiz Alves e o Baldock. 4 pessoas. Nós tivemos que arrumar, naquele tempo a gente arrumava dólares, né? Nós tivemos que arrumar 20 mil dólares. Que seria os 100 mil reais. Seria mais ou menos isso. Aproximadamente. Para ratear e pagar os meninos que esparramava santinho, aquela coisa era Gasolina. toda. Gráfica, gasolina, posto de combustível, tudo, né? E aí nós acertamos, mas tivemos uma surpresa. Quando nós dispensamos esse pessoal, muitos dos meninos e mocinhas que chegaram em casa e contaram para os pais mandaram eles voltar para o comitê para trabalhar para o doutor Ari, até de graça se fosse preciso. Então foi uma coisa assim... Diferente. Eu falo brincando que em eleição é difícil você falar que tem a mão de Deus, mas tem. Você quer ver o tanto que a mão de Deus aparece? Nenhuma facada fez uma derrota. E naquele dia, a decisão do doutor Ari, ela foi uma decisão assim, muito lacônica. Ele chegou para mim e falou, Mané, ele me chamava de Mané e eu chamava carinhosamente também de Mané. Sebastião Manuel. Mas o Mané era carinhoso, né? Ele falou, Mané, não dá mais, toma, estou indo embora. Não aguenta. Aí à noite nós fomos na casa dele, aí nós tomamos umas coisinhas lá, tal, no outro dia ele estava na campanha. E ganhou. Venceu. De 2% ele chegou, acho que a 37%, qualquer coisa. 2% no primeiro dia, na primeira pesquisa. Aí até brinquei, falei, bom, gente, vocês tem alguma coisa errada aí, porque na minha opinião, 2% o doutor Ari devia estar dormindo. Acordou, vai para 8%,
reuniu a turma, vai para 14, lançou a campanha, vai para 20. E aí precisa ver se consegue subir mais. Porque falar que uma pessoa como o doutor Ari tinha só 2%... Não, era desconhecer o cenário de Total. popularidade dele, Exatamente. entendeu? E outra coisa, Realindo, quem conheceu o Ari como eu conheci, sabe da empatia que ele causava. Agregava, né? Nossa Senhora. Isso aí é um lado diferente. Gente, 1 minuto, um intervalo rapidinho. Voltamos em seguida para a sequência da entrevista com Sebastião Manuel Ananias. Um instante só. Senhor Café, um profundo mergulho na histórica região da Mogiana, onde 2.000 famílias plantam, cuidam e colhem um dos melhores cafés do mundo. A experiência Senhor Café pode ser vivida nos blends gourmet e superior, onde a tradição une os melhores grãos e revela o sofisticado mundo da excelência. Senhor Café, do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Compre também pelo site senhorcafé.com.br. Sebastião Manuel Ananias é o nosso entrevistado de hoje. Assuntos completamente diferentes de outras tantas entrevistas, porque o Ananias ele tem muita história para contar e a gente fala sempre isso. Feliz daquele que tem realmente história para contar. Eu sei muitas, mas na verdade ele sabe porque ele viveu muita coisa de bastidor, muita coisa que foi preciso conversar 2, 3, 4 vezes até chegar ao melhor caminho. Mas o que você antevê do alto da sua experiência para a Franca de 22? Vamos conseguir eleger deputados? Realindo, eu sempre advoguei uma tese que ela nunca foi aplicada na base e na eleição. Eu digo sempre que Franca, saindo com mais de 3 candidatos a estadual e mais de 2 a federal, não dá. Não digo que não dê, porque Franca hoje tem 220 mil? 220 mil eleitores. Mas aí abstenção e voto? Não, mas aí você faz uma continha. Para eleição para prefeito, para executivo, a abstenção gira em torno de 18% a 22%. Todo ano, quem não votou, quem não vai votar, quem anula o voto, é de 18% a 22%. E para deputado? Para deputado, que é no legislativo, nós já tivemos caso de 40%. Certo? É absurdo, né? É o desinteresse. Eu digo que o eleitor brasileiro ainda não pensou direito e não sabe que importante não é eleger um bom prefeito. Ele tem que eleger uma boa Câmara. Também. Porque ela conserta prefeito. Uma boa Assembleia Legislativa. Porque os deputados estaduais consertam um governador que esteja assim meio a reboque. Melhora tudo, né? A presidência é a mesma coisa. O nosso grande gargalo, o que é na política federal? É o péssimo Congresso que nós temos. Legislativo. É o legislativo. Então, o nó da política no Brasil, talvez no mundo, é mudar o foco do executivo para o legislativo. Porque é no legislativo que nascem as leis. O executivo, a própria palavra diz, executivo, ele executa as leis que vieram do legislativo. E o judiciário julga? O judiciário julga. No Brasil, não. O judiciário no Brasil não julga. Interfere. No Brasil, o judiciário virou um espaço político perigoso. Muito perigoso. Eu estou, assim, acompanhando, até com certo receio, a postura de alguns ministros. Porque não é isso que a nossa legislação autoriza. Não é próprio? Não, não é.
Mas isso também é fruto de um mau Congresso. Se o nosso Congresso fosse uma coisa fechada de boa, eu garanto para você que alguns ministros que estão lá não estariam. Não, iam pensar duas vezes certas coisas. Não, e outra coisa, teriam um receio de descumprir a Constituição. Então eu falo sempre isso. É preciso nos reeducarmos para votar no legislativo. Que é o caso agora dos deputados. Exatamente. Votar. Põe uma assembleia que tenha nível. Eu fico pasmo de ver deputado puxando o saco, me perdoe a expressão, de governador para conseguir verba. Espera um pouquinho. Chapéu na mão, né? Não. E nisso, eu sou franco para você, eu tive a graça de participar de governos em Franca e um em Orlândia, onde o vereador não precisava botar o chapéu debaixo do braço para pedir as coisas. A gente se antecipava, a comunidade no que ela precisava. Eu me lembro quando o Ari tomou a medida em 1994 ou 95 de fortalecer as entidades assistenciais chamadas creches. Foi a primeira vez que a prefeitura repassou, e naquela época foi um dinheirão, foi o valor de R$1.600.000. Naquele tempo. E naquele tempo real era valorizado demais. Era um por um. Era um por um praticamente. E naquele ano a gente começou, na verdade, e a gente tem que resgatar isso em honra ao governo que o doutor Ari fez, o valor das creches, o valor das entidades assistenciais. É uma base, né? Das entidades sociais que cuidam de idosos. Foi dali que nasceu esse número, essa quantidade de creches que existem hoje. Então, eu tive a felicidade de participar numa reunião que foi muito pesada, quando se decidiu criar o SUS. Eu fiquei... Sabe quando você fica sem assunto? Quando expuseram para nós a sequência do que viria a ser, falei, gente, mas isso é primeiro mundo. Será possível? Num país continental como o nosso? Entendeu? Então, Realindo, é preciso que a gente pare um pouco e pense melhor no que é a política. A política tem cenários e cenários, mas nós não podemos nunca esquecer que nós temos que eliminar do cenário político brasileiro os políticos de carteirinha. Profissionais. Eu acho um pavor, eu acho uma coisa horrorosa quando uma comunidade ouve um deputado ou um político falar assim, eu já fui reeleito 3, 4, 5 vezes. Significa que essa comunidade não criou nenhum nome igual ou melhor do que aquele. Não renova. Mas é essa que é a pergunta de agora. agora. É o político de carteirinha. Mas essa que é a pergunta de agora. Estamos no momento, na hora certa, para uma renovação, inclusive franca? Eu creio que sim. Eu creio que... Nós tivemos um fato na nossa caminhada, da nossa geração, muito curioso. Até o advento da internet, a comunicação era só na época da eleição. Só se falava de política na época da eleição. E aí aquele que tinha mais penetração, que tinha mais dinheiro, tinha mais gente para ajudar, né? Esse chegava na frente. Com o advento da internet... Mudou tudo. Não, isso aqui é um fato interessante da internet. O cidadão hoje não sabe a escalação do time dele, mas sabe o nome dos 11 ministros do Supremo. Sabe? Está mudando, Realino. Está abrindo esse cenário. Então eu tenho para mim que a partir desta eleição passada, que já teve esse reflexo, nós teremos agora nos próximos 1 ou 2 anos, não, eleição esse ano, daí 2 anos mais uma. Eu acho que nós vamos ter uma virada de página tão grande, mas tão grande, que dentro em breve nós vamos ter uma mudança de diminuir o número de vereadores, de diminuir o número de deputados, de diminuir o número de senadores. Porque hoje isso aí está calando na consciência da população. Está pesando muito. E ela que está decidindo, e ela que vai decidir e já está decidindo. Mas, Ananias, você começou sua vida política em 76, quando foi eleito o Grupo Novo. De lá para cá, seria agora, 40 e tantos anos depois, o momento de uma renovação, porque não tivemos renovação no meio do caminho.
É um minuto final para você me responder essa questão ou algum outro fato que você queira nos falar. Não, nós tivemos renovação sim, Arlindo. O que nós não tivemos foi continuidade de bons projetos. Foi o que faltou. Foi o que faltou. Por exemplo, não tem sentido, mas não tem sentido em Franca a política. Eu vou citar um fato. A política de assistência à saúde está sempre pisando na entidade que mais opera a saúde em Franca. A Santa Casa está sempre de pires na mão. Não é possível, né? Não! Nós temos um complexo hospitalar extraordinário e tem gente falando em construir outro hospital com dinheiro público. Mas se o dinheiro é público, dê a ele atendimento na saúde e não em tijolo. Amplie o que já existe, melhore. Porque nós já tivemos uma experiência assim, a saúde dividida pela classe médica, quando a classe médica se assenhorou a ser dona de um pedaço da saúde, a outra parte de outra parte da saúde, e deu no que deu. Na minha leitura, nós temos que fortalecer o que já está bem encaminhado. É o lado humano da questão, né? O lado humano da questão. Eu brinquei outro dia numa reunião na cooperativa, estava falando disso, eu falei a mesma coisa que querer construir uma outra estrada de Franca para Biraci. Melhor é que existe. É verdade. Ananias, muito obrigado mesmo pela sua presença. A gente tem aquela sensação que poderíamos falar mais meia hora, mas vai ter que ficar para outro programa porque o nosso horário está terminando. Agradeço muito sua presença e sua atenção. Eu que agradeço. É bom estar de novo falando para o povo de Franca, que a gente aprendeu a amar e muito desde 1958, quando eu aqui cheguei. Muito bem. Sebastião Manuel Ananias foi o nosso entrevistado de hoje. E obrigado a você que esteve conosco em mais essa edição.